A arrogância à luz da Bíblia, um pecado que cega o coração humano. A arrogância, também chamada de soberba ou altivez, é um dos pecados mais denunciados nas Escrituras Sagradas. Desde o princípio, a Bíblia revela que o orgulho é uma das raízes mais profundas do mal humano, um veneno que contamina o coração e afasta o homem de Deus. A arrogância é mais do que uma simples atitude de autossuficiência. É a exaltação do eu em detrimento do Criador. E quando o ser humano, em sua limitação, coloca-se no trono que pertence exclusivamente ao Senhor, no livro de Provérbios encontramos declarações diretas e severas sobre esse pecado. A soberba procede à ruína, e a ruína altivez do espírito procede à queda. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Essa advertência mostra que a arrogância é autodestrutiva. O arrogante acredita estar acima de tudo e de todos, inclusive de Deus, mas sua confiança é uma ilusão. A queda é inevitável porque o orgulho impede o homem de reconhecer sua dependência do Criador e o leva a confiar em sua própria força. A Bíblia mostra que o primeiro ato de arrogância ocorreu nos céus com Lúcifer. Em Isaías, capítulo 3, versículo 14, o profeta descreve a intenção do inimigo. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Essa atitude de querer ser como Deus levou a sua queda e a sua transformação em Satanás, o adversário. Assim, a arrogância não é apenas um pecado moral, mas uma rebelião espiritual. E é o mesmo espírito que se opõe à vontade de Deus desde o princípio. O salário do pecado é a morte. Romanos 3, 6, 23. O salário do pecado é a morte. O prêmio para quem peca é o juízo. O pagamento para quem peca é o juízo. O salário, a retribuição, o pagamento de quem peca é a condenação, é o juízo. E Hebreus 2:2 diz que toda transgressão recebeu justo castigo. Todo pecado receberá castigo justo. É justo o pecador ser condenado. O pecador não é condenado injustamente, nem na inocência. Ele é um quebrador da lei, um transgressor, um pecador, um iníquo. Então toda transgressão, todo pecado recebe justo, merecido castigo. Qual é esse castigo? O juízo final, a condenação nesse juízo, a ir ao inferno, ao lago de fogo, que arde como enxofre. Então, todos os pecadores merecem ser lançados no lago de fogo, porque toda transgressão merece justo castigo. No ser humano, a arrogância manifesta-se de várias formas: na busca incessante por reconhecimento, na recusa em admitir erros, na comparação constante com os outros e na tentativa de controlar o próprio destino, sem considerar a vontade divina. Jesus, em O Constante, revelou o caminho oposto, a humildade. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 8, Paulo exorta os crentes a terem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. A humildade de Cristo é um antídoto contra a arrogância humana. Deus abomina a soberba porque ela destrói relacionamentos, gera injustiça e impede o arrependimento. O Salmo 138, versículo 6 diz: ainda que o Senhor é excesso, atenta todavia para o humilde, mas o soberbo conhece o de longe.
Esse versículo revela uma verdade espiritual profunda. Deus se aproxima do humilde, mas mantém distância do arrogante. A arrogância ergue um muro entre o homem e Deus, um obstáculo que só pode ser derrubado quando há arrependimento sincero e reconhecimento da própria fraqueza. A história bíblica está repleta de exemplos de como a arrogância leva à destruição. O faraó do Egito, em sua altivez, desafiou o poder de Deus e recusou libertar o povo de Israel. O resultado foi a ruína de seu exército e de sua nação. Nabucodonosor, rei da Babilônia, cheio de orgulho por sua conquista, foi humilhado por Deus e viveu como um animal até reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Esses exemplos mostram que nenhum poder humano, por maior que pareça, pode resistir à justiça divina. No Novo Testamento, Tiago reafirma um princípio divino. Deus registra os soberbos, mas dá graças aos humildes. Essa verdade ecoa como um convite e um alerta. O arrogante perde o favor de Deus, enquanto o humilde encontra graça e misericórdia. A verdadeira grandeza aos olhos do Senhor está em ser exaltado pelos homens, mas em servir com um coração simples e obediente. Em um mundo que valoriza o sucesso, a aparência e o status, a arrogância é muitas vezes disfarçada de autoconfiança. No entanto, a Bíblia ensina que a verdadeira confiança deve estar em Deus e não em si mesmo. Jeremias capítulo 9, versículo 23 ao 24 nos lembra: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. A verdadeira glória do homem está em reconhecer a sabedoria divina. Portanto, combater a arrogância é um exercício diário de humildade, fé e submissão à vontade de Deus. É reconhecer que tudo que temos e somos provém dele. A arrogância exalta o eu. A humildade exalta o Criador e, como Jesus afirmou, todo aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo 11. E assim chegamos ao final deste vídeo, refletindo sobre a arrogância à luz da palavra de Deus. Aprendemos que a arrogância não é apenas uma atitude de orgulho humano, mas uma atitude de rebeldia espiritual. Um coração que deseja ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. A Bíblia nos mostra do início ao fim que o caminho da exaltação pessoal leva à queda, mas o caminho da humildade conduz à graça e à presença de Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 18. Nos alerta: a soberba projeta a ruína e a altivez de espírito, a queda. Quando o ser humano se enche de si mesmo, ele perde a sensibilidade espiritual e deixa de reconhecer que tudo que tem vem de Deus. A arrogância fecha os ouvidos para a voz divina e endurece o coração, impedindo o arrependimento e o crescimento espiritual. Por outro lado, quando encolhemos o caminho da humildade, experimentamos algo extraordinário. A presença de Deus se aproxima, como diz Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade nos torna dependentes de Deus e sensíveis à sua direção. E na simplicidade e no reconhecimento de nossa limitação que o Senhor nos molda, nos fortalece e nos exalta no tempo certo. Chegamos ao final do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.